A partir daí você tem um período onde não há nenhum profeta levantado por Deus, um período de 400 anos, que é o período interbíblico, que é o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Você tem um período de, entre aspas, silêncio de Deus, de 400 anos para a vinda do Messias. Quando o Messias vem, ele já cumpre as profecias que, né, em toda a vida de Jesus, vai cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E Jesus vem, nasce gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele não tem contato com o homem, com a natureza humana. Ele é gerado no ventre. E é interessante, né, cara, porque você vê que há uma independência do feto em relação à mulher. Embora muitos digam o contrário, né, e tudo mais. Mas, cara, às vezes, o tipo sanguíneo muitas vezes é diferente do feto da mulher. Às vezes uma mãe que tem o HIV não transmite para o filho. Então você percebe que ali é um ser gerado ali pela mulher, numa concepção natural, né, do homem com a mulher, é fecundado ali, e aquele ser já tem uma independência como uma criação, um propósito de Deus, independente dos pais, mas depende da mãe pelos cuidados, nutrientes e tudo mais. Então, ele nasceu sendo gerado diretamente no ventre para não ter contato com o ser humano e nasce de Maria. O nascimento de Maria, de Jesus nascendo de Maria, mostra uma separação e algo especial em Jesus pela natureza que ele tinha. E é interessante, cara, porque aí que entra aquele ponto que a gente falou sobre a Trindade. Porque não é qualquer criança que nasceu, não foi um ser humano comum que nasceu. Foi o próprio Deus assumindo um corpo humano. Mas Deus Pai? Não. Deus Filho. Esse foi o papel e função do Deus Filho. Então, cara, isso é grandioso demais, porque se você fala nos milagres, você fala na abertura do mar, você fala na criação do universo, cara, mas Deus, se fazer homem, é algo que supera todos eles, cara. Você imagina o Criador do universo se submeter à sua criação, a nascer de uma família humilde e ser um bebê, cara. É algo assim, é muito poderoso, cara. É algo impossível do ser humano inventar uma história dessa, cara. Ela transcende muito o entendimento de como isso e por que isso. E a Bíblia fala da razão disso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o Salvador ao mundo, enviou Jesus, sendo perfeitamente bom, sem essa contaminação do mal, sem essa separação. Só que a Bíblia diz que ele se sujeitou a todas as debilidades do homem. Então ele se submeteu de maneira completa como um ser humano. Ele teve que aprender ele teve que mamar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar como uma criança normal. Todo o processo de crescimento de Jesus, a Bíblia narra alguns episódios ali, né? Qualquer narrativa fora das escrituras, a gente não tem como saber se são verídicas. Deus revelou para nós nas escrituras, temos que crer dessa forma, aquilo que é necessário que a gente saiba. Mas a gente vê em Jesus essa ausência do pecado, mais a possibilidade, a possibilidade de ser tentado. Mas qual que foi a história, assim, do Jesus? O que tem na Bíblia que fala sobre... Como é que era a infância dele? Cara, Ele sabia que ele era Deus? Cara, a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus está no ventre de Maria e Isabel, que era tia de Jesus, né? É tia? Acho que é tia. Ela encontra com Maria, as crianças se agitam no ventre, tanto João Batista, que era filho de Isabel, como Jesus no ventre de Maria. As crianças se agitam no ventre. E é assim, a própria Isabel fala assim, eu não lembro exatamente as palavras que ela usa, mas ela fala assim, ela se refere a Maria como mãe do meu Senhor. Ela já se refere a Jesus como Messias. Como ela tinha essa noção, eu não sei. Eu creio que Deus revelou para ela isso. E a gente vê no nascimento de Jesus várias situações acontecendo como realmente o cumprimento das promessas, porque essas promessas eram conhecidas do povo de Israel, da vinda do Messias. E esses sinais começam a se mostrar. Tanto é que você tem os reis que vão visitar Jesus ali quando ele é pequeno, ainda tem nem 2 anos de idade. Mas como isso acontece? Tipo... Cara, é assim, Deus ele preparou um momento perfeito para a vinda de Jesus. Ele veio no tempo oportuno, preparado por Deus, e Deus tem a sabedoria necessária para saber quando ele deveria vir.
E ele preparou tanto em relação às profecias, como os sinais que apontariam para a vinda do Messias. Tá. Como exatamente ele fez isso, eu não sei, mas o propósito, a gente pode imaginar que realmente era dar testemunho de que o Messias veio, para que o povo não tenha desculpa de não ter reconhecido o Messias. Então fica claro isso pela forma como Deus se revela a esses magos, não dá pra saber exatamente. Quando fala mago, a gente imagina mágico, mas não era nesse sentido. Era tipo cientista, era pessoas que estudavam a questão de astronomia, é mais nesse sentido. E Deus conduz eles através de uma estrela. Como que Deus usou a estrela para conduzir eles, também não sei. Mas de alguma forma Deus conduziu eles lá para dar esse testemunho. E eles, quando questionados onde iriam, eles falavam: a gente tá seguindo essa estrela. E entende pelas profecias, eu estou parafraseando aqui, né, a conversa que pode ter tido ali, que lá vai nascer o Messias. E eles falam isso para Herodes, que era o governador, né, quem reinava na época ali na Judéia. E Herodes, ele tinha uma índole má, e ele, temendo que esse Messias fosse assumir o seu posto, manda matar. Na verdade, assim, não manda matar naquele momento, mas ele fala, ele dá uma de João sem braço, ele fala assim, então, depois que vocês forem lá, me digam onde ele está para que eu possa adorá-lo. E aí eles vão, só que na volta... Interessante, vou só dar um ponto aqui. Eles não vão juntos com os pastores. Você já viu o presépio de Natal? Tem lá os pastorzinhos e os magos lá, os reis magos. Eles não foram na mesma época. Os pastores foram bem no nascimento de Jesus e os magos foram por volta de 1, 2 anos de idade que Jesus tinha. Então eles não estão juntos ali. O presépio não traz uma informação correta bíblica, né? E também não fala que eram reis. E nem que eram 3. Mas enfim, tradicionalmente a gente vê 3 ali, mas a Bíblia não afirma isso. É que eles dão 3 presentes, então imagina-se que estavam em 3. Só que é interessante os presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Você vai visitar uma criança que nasceu, vou levar ouro, incenso e mirra, tipo, os brinquedos, né? Você vê que até ali já é um reconhecimento da majestade de Jesus, por conta dos presentes. Né? E também o presente já era uma provisão para o que iria acontecer. Por quê? Quando eles vão voltar pelo caminho que eles vieram e aí falar para Herodes onde Jesus estava, um anjo aparece para eles e fala para eles ir para outro caminho, porque a intenção de Herodes era matar Jesus. E aí quando o Herodes percebe que foi enganado pelos magos, manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Lembra alguma história que eu falei ou não? Você vê como Moisés foi levantado por Deus, houve uma tentativa de matar Moisés e ele foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão. Jesus, houve uma tentativa de matar Jesus, porque ele foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão, só que agora a escravidão do pecado. Então você tem uma conexão assim, tipo, perfeita, né? De Moisés tipificando Jesus. E ali, há crianças que são mortas ali, isso é profetizado, inclusive Isaías fala do que iria acontecer. A gente não sabe ao certo quantas crianças foram mortas por Herodes, mas ali você tem já e aí você já percebe os pais, né, de Jesus percebendo que havia algo diferente nele, um propósito nele. E depois você tem só uma narrativa aos 12 anos de idade, onde ele está no templo e ele está perguntando as coisas para os sábios, mestres da lei, e dando respostas, e as pessoas impressionadas com o conhecimento que ele tinha. Então era alguém que tinha uma ciência do seu relacionamento com Deus ali, mas não dá para saber ao certo qual que era a percepção que Jesus tinha no seu período de infância. Certo. A Bíblia pula desse ponto direto para o batismo, que é o momento do batismo de Jesus. Que é quantos anos? 30 anos, ele inicia o ministério. Então até os 30 anos, a gente só tem esse período da infância aí, e esse período de 12 anos narrado, depois a gente não tem mais nada. É um mistério? É um mistério. Eu creio que tudo tem seu propósito, né? Aí vão ter especulações do que Jesus pode ter feito, mas o que tudo indica, Jesus ele se sujeita a uma vida comum, de obediência aos pais, de aprender com os pais, de submissão, e você tem essa maturidade de 30 anos sendo uma referência até para os judeus em relação a essa independência, né? Uma idade de maturidade, representa uma idade de maturidade, né? E aí você tem Jesus iniciando seu ministério a partir do batismo. E é interessante porque tinha o João Batista, né, que eu falei que estava a Isabel, que era tia de Jesus, estava grávida, e João Batista, a Bíblia diz que ele veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio como um profeta, e ele se submeteu a viver sem nenhum tipo de regalia. Ele vivia no deserto, se alimentava de mel e gafanhoto. Eu não consigo imaginar que dieta que é essa. Mel e gafanhoto. Proteína e carboidrato. Mas gafanhoto, eu não sei. Gafanhoto, né, tão fininho, né? Não tem nem uma carninha ali, né? Aí ele ficava lá e ele
foi chamado por Deus, e é profetizado que ele viria, para chamar as pessoas ao arrependimento. Então ele fala, arrependei-vos. E chamando porque o reino dos céus estava próximo, que era a vinda de Jesus. E as pessoas que atendiam esse chamado de arrependimento iam e se batizavam por João Batista, como um sinal de arrependimento. Se batizavam nas águas. Então, para a pessoa se sujeitar ao batismo de João, ela tinha que estar com o desejo de servir a Deus e se arrepender dos seus pecados. Esse era o propósito do batismo de João. E Jesus vem para ser batizado. Quando João recebe Jesus, e João teve essa revelação, creio que por conta da ação do Espírito Santo sobre ele, ele fala, ó, o certo é você me batizar, porque você é o Messias e não eu. E Jesus fala, não, vamos fazer assim para se cumprir o que está escrito. E é interessante que essa ação de Jesus de ir para o batismo sem ter pecado poderia gerar nas pessoas um entendimento, é uma pessoa pecadora que está lá e vai se arrepender dos pecados. Então, o batismo de Jesus, sem ter do que se arrepender, já demonstra o que ele faria em nosso favor. Porque ele morreria em nosso favor sem ter pecado. Então, já é uma demonstração disso. Só que a gente vai chegar nesse ponto. A Bíblia é bem clara em relação a Jesus nunca ter pecado. Em momento algum, Jesus pecou. Nem quando ele expulsou os cambistas lá do templo, né, que estavam vendendo, fazendo comércio ali, vendendo animais para serem sacrificados, né? Pessoas que vinham fazer o sacrifício ali. Ainda tinha o sacrifício de animais. Eu não entendo essa parte de sacrifício de animais. Não. Na lei foi estabelecido uma forma de fazer cobertura. Você quer... Tem alguma coisa, um vento fazendo muito barulho. Vê se abriu alguma eu tô coisa vendo ali. também. Um vento. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu como uma forma de fazer uma cobertura para o pecado o sacrifício de um animal. Tá. Porque o animal é inocente. Então, para fazer essa cobertura do pecado, era necessário uma morte de um animal sem mácula, sem pecado, que o animal é inocente. Inclusive, tinha que ser analisado o animal para ser um animal perfeito, sem mancha, sem nada. Isso já mostrava a necessidade de derramamento de sangue para perdão de pecados. Tá. Lembra o salário do pecado é a morte? Então, para que Deus não trouxesse o juízo sobre o homem, ele tinha que colocar um animal inocente para ser sacrificado por conta do seu próprio pecado. Bom, hoje em dia você fica imaginando isso, fala, meu Deus, imagine você ter que, por conta do seu pecado, você ter que sacrificar um animal de estimação seu, né? É algo muito pesado. É muito pesado. Mas é tão pesado para que realmente fique evidente o problema do pecado, como o pecado é algo problemático. Então isso era feito no Antigo Testamento com uma cobertura temporária para o pecado, apontando para o que Cristo faria em nosso favor. E Cristo vem e não peca em absolutamente nada. E ele é entregue e morto. Há uma conspiração contra Jesus, você vê isso nos evangelhos, você vê Jesus realizando milagres, ajudando pessoas, curando os enfermos, e você vê uma oposição dos religiosos. É até interessante, porque Jesus não foi morto por conta do que os romanos decidiram matar Jesus. Na verdade, isso partiu por conta daqueles que achavam que conheciam a Deus. Conheciam a lei, não viviam o que ensinavam e se levantaram contra Jesus por inveja, por conta de ver o povo seguindo a Jesus. Então, toda a caminhada de Jesus, você vê uma crescente da sua popularidade. E Jesus sabia... Essa é uma parte bem difícil da gente entender exatamente como isso funcionava, mas, ao mesmo tempo, dá pra gente ter um entendimento coerente. Porque Jesus... ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele jamais deixou de ser Deus. Porque Deus é imutável. Deus é imutável, não muda sua natureza, ele simplesmente assumiu um corpo humano. Aí fica até aquela questão, ok, como que ele poderia sofrer dor sendo Deus? Tem até uma passagem que a Bíblia fala assim, que Jesus fala sobre o dia da sua volta, que ele não sabe. O Pai sabe, mas ele não sabe. Como que Jesus não sabia se ele era Deus? Nós... não conseguimos saber exatamente como ele fazia isso, mas Jesus ele se sujeitava à sua natureza humana no que era necessário e quando era necessário utilizava seus atributos divinos para fazer milagres, para curar enfermos, enfim, para ter entendimento do que as pessoas estavam pensando. Muitas passagens dos evangelhos, Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse isso. Então ele fazia uso dos seus atributos. Alguns vão entender que é por conta da habitação do Espírito Santo nele. Porque no batismo, né, onde João Batista batiza ele, tem o Espírito Santo descendo sobre Jesus.
Alguns vão falar que é somente pela ação do Espírito Santo, mas a gente vê ali que, na verdade, muito do que Jesus fez mostravam a sua glória. Então, não tem, como Deus é um só, não tem um único ser, não tem essa separação, só agia pelo Espírito Santo. Eu entendo que era Jesus fazendo uso do seu poder divino, seus atributos divinos. Mas ele sabia quando ele podia recorrer a isso e quando não. Como ele fazia isso? Quem melhor para saber do que ele sendo Deus? Para que a justiça de Deus fosse perfeitamente aplicada, ele sabia quando ele podia sujeitar a dor ou não. E nós vemos Jesus sentindo fome, frio. Inclusive, quando a gente vê o episódio, já começa a ter o episódio de Jesus ser entregue, você vê que é uma decisão deliberada. Ele decide entregar sua vida porque essa era a sua missão. Tanto é que quando ele começa a dar indícios para os discípulos que ele seria entregue, Pedro fala, não vou permitir isso. E ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Ele fala da influência que estava sobre Pedro para falar para ele que ele não precisava morrer. Então você vê que Jesus, ele tinha ciência de qual seria a obra, mas por conta da sua natureza humana, 100% humana, ele também tinha esse receio, ele não tinha esse desejo de sofrer. Ele sabia da missão de sofrer, mas não tinha o desejo de sofrer. Tanto é que quando ele vai para o Getsemane, é um momento de maior angústia da vida de Jesus. E é um momento que nós entendemos um pouco como Jesus pôde se compadecer em absolutamente tudo o que se refere à nossa natureza. Porque muitas vezes, você deve ter tido algum tipo de experiência nesse sentido, nós temos uma dor que é psicológica, que é emocional, cara, que você preferia que você tivesse a dor física no lugar. Porque é algo que você não consegue resolver aquilo, né? Não dá para anestesiar aquilo. Ou uma preocupação muito forte, ou é um luto, ou é alguma questão. Então agora imagine alguém que tivesse ciência de que seria entregue e torturado daqui a algumas horas. O tamanho da angústia que Jesus sofreu. E isso é revelado lá no Getsemane, onde ele chegou a suar gotas de sangue, né? Aí a questão científica por trás disso, né? No sentido de um estresse extremo, ao ponto da pele ter microgotículas, né, de sangue. Tamanho estresse. Então, nas emoções, Jesus sofreu e foi mais profundo que um ser humano pode sofrer naquele momento. Então, ali, ele começou já a partir... Toda a trajetória de Jesus leva ao ponto dele pagar um preço pelo pecado da humanidade. Então você tem um peso ali muito grande carregado por ele no jardim, tanto é que ele fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O desejo humano de Jesus naquele momento não era sofrer. Contudo, seja feita a tua vontade, ou seja, eu sei para que eu vim e eu preciso ir. A minha carne, a minha alma não quer. Se fosse possível, eu não quero. Se fosse possível, eu não iria. Para mostrar realmente como ele estava sujeito a essa natureza humana. Que maneiro. E ele sofre o que ele sofreu sem nenhum tipo de anestesia. Tanto é que quando oferecem vinagre para ele lá, que é uma forma de anestesia, né, bem nos moldes da época, né, na condição da época, mas ele rejeita. Então ele se submete a todo o sofrimento. E é um sofrimento tão intenso, mostrando a gravidade do nosso pecado. Então, quando Jesus sofre tudo que ele sofreu e é morto, nós entendemos um ponto bem importante aí, que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, a pessoa que peca, a pessoa que nasce com essa natureza pecaminosa, vai sofrer a morte. Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. Então, Jesus não poderia sofrer a morte como ele sofreu. Então, foi aplicada sobre Jesus uma injustiça, foi feita uma injustiça sobre Jesus que se tornou a nossa justiça. Por isso que a Bíblia mostra que o único nome dado aos homens é Jesus, porque foi o único que tinha condições, sendo perfeitamente bom, de pagar um preço que não era dele, de pagar com a morte algo que ele não merecia. E uma vez que ele pagou com a morte algo que ele não merecia, e por ser quem ele era, o sacrifício de Jesus, ele é válido para toda a humanidade em qualquer época. Porque sendo perfeitamente bom, tendo a sua natureza divina, a sua natureza humana plena, ele se sujeita à natureza humana, é entregue e morto, só que ele não permanece morto. A Bíblia relata que ele ficou por 3 dias e ressuscitou dentre os mortos. Então ele não poderia permanecer morto por conta de não ter pecado. E ele ressuscita dentre os mortos. Então, através do sacrifício de Jesus, a morte dele foi em nosso lugar. E isso é muito individual. Você percebe que lá em Isaías, cara, você tem uma profecia falando sobre o sacrifício de Jesus e por quem foi esse sacrifício, ó, e a razão de Jesus ter ido para a cruz. Ó,
Isaías 53. Como alguém de quem os homens escondem. 53. Vou ler a partir do 3 aqui. Ó. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Essa é a impressão que eu tive quando assisti Paixão de Cristo. É uma pessoa que foi castigada por Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, e aqui ele engloba toda a humanidade, né? Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Então você vê aqui uma declaração perfeita da obra de Cristo, 600 anos antes, pelo profeta Isaías, mostrando o motivo pelo qual o Messias foi entregue, o motivo pelo qual Jesus entregou sua vida, em nosso favor. E a Bíblia mostra que, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus pagou um preço pelas nossas vidas. Ou seja, ele comprou as nossas vidas.